Olá, eu sou Ronaldo, sou aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, do campus de Sobral. E hoje, nessa videoaula de História da Física, eu irei abordar o tema História da Física, Einstein e De Broglie. Os objetivos dessa aula são conhecer a importância de Einstein e De Broglie na história da física, entender e discutir a relevância dos estudos de Einstein para a formação da ideia de dualidade descrita por De Broglie e discutir o conceito de dualidade onda-partícula. Então, para começarmos a nossa videoaula, é muito importante uma contextualização do momento vivido pela física na época. Então, em meados do século XIX, a física clássica ela se acreditava que a maioria dos objetos pertenciam a determinada categoria, ou seja, os objetos eles poderiam se encaixar como partículas ou como ondas. Então, para os cientistas clássicos, esse comportamento de onda ou de partícula respondiam todas as questões fundamentais para eles naquela época. Com o surgimento da física quântica, este conceito de objetos que poderiam se encaixar em partículas ou em ondas, ele foi quebrado. Então, grandes cientistas foram fundamentais para descrever esse novo comportamento dos objetos. Entre eles, nós podemos destacar Louis de Broglie e Albert Einstein, que tiveram participações muito importantes para a aceitação no meio científico da teoria da dualidade onda-partícula, onde os objetos eles poderiam apresentar tanto o comportamento de partículas quanto o comportamento de ondas. Esse comportamento dualístico da matéria foi de encontro a todas as verdades que a física clássica descrevia para aquela época. Então, este novo conceito, esse novo ideal do movimento dos corpos, ele foi muito questionado, ele foi muito discutido entre os cientistas. Então, para entender o porquê deste comportamento dualístico da matéria, é muito importante nós compreendermos o conceito do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico ele foi descoberto no ano de 1887 por Hertz em seus estudos sobre a natureza eletromagnética da luz. Então, Hertz ele havia percebido que através da incidência de luz ultravioleta nas chapas de metal eram produzidas faíscas. E essas faíscas eram a liberação de elétrons de tais chapas. Surge aí um grande dilema do século XIX, porque os cientistas da época eles não conseguiam provar como essas faíscas eram retiradas das chapas metálicas. Bom, alguns eles acreditavam que as faíscas eram retiradas pela intensidade da luz, que a intensidade da luz era responsável pela liberação dos elétrons. Então, quanto maior a intensidade da luz, maior seria a liberação dos elétrons. Eles seguiam a teoria eletromagnética clássica, onde a energia ela se comportava de forma contínua e uniformemente distribuída na superfície do metal, até atingir a quantidade suficiente para a liberação dos elétrons. Pegando esse gancho do conceito da teoria clássica, a liberação era limitada a determinados valores de frequência de luz. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nenhum elétron é liberado independentemente da intensidade da radiação. E foi apenas no ano de 1905 que Albert Einstein pôs fim a essa questão que durou vários anos. Albert Einstein ele propôs a explicação teórica de tal efeito. Embasado nos estudos de Max Planck, Einstein concluiu que a energia era transportada em pequenos pacotes e quanto maior a frequência da luz, maior é a energia transportada nesses pacotes. Então, tais pacotes, Einstein lhe deu o nome de quanta de luz. Então, em seus estudos, Einstein concluiu que o agente responsável pela liberação dos elétrons das chapas metálicas eram os quantas de luz, que ao se chocarem com a chapa de metal, transferiam ao elétron a sua energia, possibilitando assim a sua ejeção do material. Mas isso só era possível se a frequência da luz possuísse energia suficiente para efetuar tal liberação. Então nós podemos observar aí nessa ilustração um exemplo bem clássico disso. Então nós temos três luzes, a luz vermelha, a luz verde e a luz azul. Então, a luz vermelha, ao se chocar com a chapa de metal, ela não tem a incidência e a liberação de elétrons.
Por que isso acontece? Então, segundo Einstein, essa luz ela não possui a frequência suficiente para que haja a liberação de elétrons, o que já ocorre diferente nos dois outros exemplos. Então, a luz verde ela consegue ejetar elétrons e a luz azul também. Então, nós podemos perceber também que os elétrons da chapa onde há incidência da luz azul, eles têm uma energia cinética maior, ou seja, a frequência dessa luz é maior que a frequência da luz verde. Então, em suma, Einstein ele comprovou que a energia na natureza é transportada em pequenos pacotes, que são os quantos, e por isso dizemos que a energia é quantizada. E ele também tratou a luz como corpúsculo em seus experimentos, caracterizando assim a natureza dual da luz, que ora se comporta como onda e ora se comporta como partícula. Einstein, através do efeito fotoelétrico, ele demonstrou que a luz, que geralmente era considerada uma onda, também poderia exibir propriedades de uma partícula. E com base nessa descoberta de Einstein, no ano de 1924, o físico francês Louis de Broglie, ele se apoiou nos estudos de Einstein, principalmente pela sua contribuição na elucidação do efeito fotoelétrico, e enunciou em sua tese de doutorado a teoria que chocou muitos cientistas clássicos da época, que foi a teoria da dualidade onda-partícula. Então, para de Broglie, assim como a luz apresentava uma natureza dual, da mesma forma os elétrons poderiam ter essa característica de se comportar ora como onda, ora como partícula. Mas ele foi além em seus estudos. Ele propôs que essa característica dualística ela poderia ser ampliada para todo o universo, seja para mim, seja para uma pedra, para uma bola, enfim, toda a matéria poderia se comportar desta maneira, com características de onda e de partículas. A comprovação experimental da teoria de de Broglie ela foi feita no ano de 1927 pelos cientistas Davidson e Germer, que a partir de um experimento similar ao de Thomas Young, eles descobriram, eles analisaram e viram que a difração, que é uma propriedade das ondas, era igualmente possível no feixe de elétrons. Então, o experimento ele consistia numa fenda dupla, onde havia uma placa com duas aberturas e um anteparo para a detecção dos elétrons. Quando os elétrons eram liberados, ao passarem pela placa de fenda dupla, eles adquiriam um comportamento de onda, sendo possível observar no anteparo um padrão de difração presente nas ondas. Com esse experimento foi constatado a teoria que os elétrons eles também tinham comportamentos de onda, como afirmava de Broglie. Analisando a teoria de de Broglie, a gente pode se perguntar: se todos os corpos eles têm características tanto ondulatórias como de partículas, por que no mundo macroscópico não se pode perceber esse comportamento dual? Por que a gente não observa os corpos se movimentando como ondas, por exemplo? Essa relação ela pode ser respondida através da relação de de Broglie, que nos diz o seguinte: que o comprimento de onda lambda é dado pela razão da constante de Planck e a quantidade de movimento. E esse ele pode ser calculado pelo produto da massa e da velocidade. Então, para de Broglie, nessa relação, a constante de Planck é um número extremamente pequeno. Então, quando a gente vai efetuar esses cálculos, a gente vai ver que o comprimento de onda, por exemplo, de uma pessoa, de uma pedra, é extremamente pequeno. Por isso, nós não conseguimos, no mundo macroscópico, observar esse comportamento. Monsieur de Broglie, vous avez reçu le prix Nobel de physique en 1929 pour votre découverte des ondes électroniques qui portent aujourd'hui votre nom. Pourriez-vous expliquer la signification de ces ondes entièrement nouvelles et comment elles ont profondément changé notre conception de la mécanique et créé en fait une nouvelle science, la mécanique ondulatoire?
Oui, c'était en 1929 que j'ai reçu le prix Nobel de physique pour la découverte de l'aspect ondulatoire des électrons. C'était le résultat de très longues réflexions. En 1905, quand j'avais 13 ans, M. Einstein avait découvert que dans la lumière, il y a non seulement des ondes, comme on le savait depuis longtemps, mais aussi des corpuscules, ce qui lui avait permis d'expliquer l'effet photoélectrique qui n'était pas explicable jusque-là. Et puis j'avais étudié aussi beaucoup la théorie de la relativité. C'est à la suite de toutes ces études que j'ai eu l'idée qu'il fallait étendre à toutes les particules matérielles, et en particulier aux électrons, l'idée que la particule est accompagnée d'une onde. Ceci changeait profondément la mécanique des particules, en ce sens que jusque-là, on pouvait, à l'aide de lois connues, déterminer, calculer, si vous voulez, la trajectoire des particules, tandis qu'après l'introduction de la mécanique ondulatoire, c'est à partir de la propagation de l'onde que la trajectoire des particules se trouvait déterminée, de telle sorte que certaines apparences ondulatoires apparaissaient même dans le cas des particules comme des électrons. Par exemple, si on a de très nombreux électrons associés à une même onde, il peut se faire dans certaines circonstances que les électrons se répartissent d'une façon qui corresponde à des phénomènes de diffraction qui sont bien connus pour la lumière. Et c'est justement à la vérification de l'existence de ces phénomènes de diffraction qui a permis en 1927 la confirmation expérimentale de mes idées. Então a gente pode observar que os estudos de Einstein para desvendar a natureza do efeito fotoelétrico foi muito importante para a construção da teoria dualidade onda-partícula de De Broglie. Mas essa relação entre esses dois cientistas foi muito discutida entre os cientistas daquela época. Então, para alguns estudiosos, o conceito de dualidade onda-partícula ele já foi introduzido por Einstein. Para outros, eles separavam isso, porque eles diziam que as relações que Einstein expressou eram muito pequenas e não tinham uma certa clareza, como foi expressa por De Broglie. A gente pode destacar aqui o físico italiano Emilio Segre, que diz que coube a Einstein a descoberta do comportamento dual da luz. Porém, outros físicos eles desconsideravam esse pensamento porque até então acreditavam que o comportamento onda-partícula não poderia se apresentar ao mesmo tempo como supunha De Broglie. Um outro ponto que difere das ideias levantadas pelo então físico alemão é que a dualidade onda-partícula foi ampliada, segundo a teoria de De Broglie, a toda a matéria. Agora, não somente a luz, mas todos os corpos apresentavam tais características, de ondas e de partículas. Então, como a gente pôde observar, essa concepção do conceito de dualidade onda-partícula, até a sua real aceitação na sociedade científica, foi um longo caminho andado. Os ideais da física quântica eles se opunham ao modelo clássico adotado e aceito por muitos cientistas da época. Então, partindo da descoberta do efeito fotoelétrico até a construção do ideal que todos os corpos possuem características dual, muito foi estudado, muito foi discutido, foi analisado, construído e desconstruído. O que nos mostra aqui um dos lados da ciência que me chamam mais a atenção, onde nada é posto como verdade absoluta. Algo que nós acreditamos hoje pode e deve ser questionado, analisado a fim de desvendar os mistérios ainda não revelados atrás das verdades aceitas. A gente pôde observar que na crença da física clássica nunca se poderia admitir o comportamento dual dos corpos. E mais uma vez a ciência foi de encontrar as verdades obtidas, a fim de refutar e alargar o nosso conhecimento sobre o universo que nós vivemos. A gente observou também a importância dos estudos de cada cientista para a construção de novas ideias e pensamentos, o que mostra a ciência como algo que é colaborativo. A gente pôde ver que os estudos de Einstein foram fundamentais para a elaboração do conceito dualístico descrito por De Broglie desde o seu início. Então, a natureza da ciência é algo que a gente nunca vai poder entender em sua totalidade. Sempre há algo para descobrir, sempre há algo novo para ser descoberto. Então, essa face da ciência onde nada é verdade absoluta é uma das grandes paixões de muitos cientistas e é isso que deve nos mover. É isso que deve nos mover
a descobrir novas coisas, é dar respostas àquilo que ainda nós não encontramos respostas. O universo está aí em busca de elucidação de vários mistérios ainda não descobertos, né? E a ciência sempre dará essa abertura de refutar as verdades obtidas para a construção de novas verdades, de discutir conceitos aceitos hoje, mas que amanhã poderão ser refutados e poderão ser devasados em vista a novas descobertas. Então a ciência está em um constante processo de evolução. Então foi isso que eu quis trazer para a nossa aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.